Olá, esse é o Conexão. Estamos quase abrindo o caderno de provas do Enem, quase. Mas ainda dá tempo de conversar um pouco mais sobre os conteúdos que podem ser cobrados. E nesse programa, a gente lembra que em 2019 tem muitos acontecimentos históricos fazendo aniversário, digamos assim. E aí fica aquela desconfiança, será que esses fatos vão aparecer em alguma questão? Só para citar alguns exemplos, a famosa queda da Bolsa de Valores de Nova York fez 90 anos, o início da Segunda Guerra Mundial completou 80, a Revolução Comunista Chinesa fez 70 anos, a cubana 60, há 50 anos o homem pisou na Lua. Parece inclusive uma contagem regressiva até o nosso ano de 2019, né? Sobre isso a gente vai conversar com o Daniel Araújo, que é professor de História, o Tiago Braga, professor de Redação, e o Davi Tabaque, vice-presidente do Conselho Regional de Química aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação de todos no Conexão. Daniel, tem um amigo meu que se eu perguntasse para ele se significa alguma coisa, ele ia dizer absolutamente nada, mas na dúvida a gente traz a discussão para cá, porque realmente são muitas coincidências, né? Sim. São vários episódios que são efemérides, né, em 2019. A gente podia citar também em 1919 o Tratado de Versalhes, né? Pois então, se a gente for colocar aqui... Ficou de fora aí o Tratado de Versalhes. Ficou de fora o Tratado de Versalhes, que é bastante interessante, e muita gente fala que o Tratado de Versalhes ele é fundamental para a Segunda Guerra Mundial. Se a gente teve a Segunda Guerra Mundial, é por causa das pesadas imposições, né, que fizeram na Alemanha, e o Partido Nazista vai explorar bastante aquilo, a humilhação de guerra imposta pelo Tratado de Versalhes. Tem até historiadores que falam que não existem duas guerras mundiais, que na verdade existiu uma grande guerra mundial que começa em 1914 e termina em 1945. Tamanha a importância e o peso do Tratado de Versalhes. E muita coisa mal resolvida, né, da Primeira Guerra Mundial, claro. acabou se arrastando até o segundo conflito. E, Tiago, são muitos temas que passam a ter essa relevância aí pela coincidência, mas pela sua experiência, o que você tem observado do Enem, esses temas de redação, por exemplo, eles seguem alguma lógica ou eles têm sido bastante aleatórios? Eles seguem uma lógica de representar um problema da realidade brasileira. Tá? Eles tratam de Brasil desde 2012 até agora. Os temas têm tratado de Brasil, a exceção foi o ano passado, que foi um pouquinho mais genérico, mas mesmo assim uma realidade muito presente para o Brasil ali, a questão da manipulação dos usuários da internet pelos dados. Então a gente entende que eles não têm uma ligação direta com essas efemérides, mas sim com questões ali relacionadas ao cotidiano brasileiro. Então o aluno ele precisa ficar muito atento ao que acontece no país. E o que a gente pode buscar dessas referências, dessas datas, desses momentos importantes, são referências interdisciplinares que podem ser fundamentais para trazer uma coisa importantíssima para a banca do Enem, que é a carga cultural. O aluno trazer da experiência de vida dele e da experiência que ele adquiriu no ensino médio, conhecimento. Repertório, né? Aquela coisa do dia a dia, de estar ali acompanhando as notícias. Exato. E a história é um dos elementos dos quais ele vai beber, uma fonte da qual ele vai beber muita água, ele vai ter que tirar muita referência. Então é importante participar dessa conversa e falar um pouquinho sobre essas datas, vale muito a pena. Aliás, a nossa história contemporânea tem legado para a gente um repertório significativo de acontecimento, né? Muito significativo. Mas eu queria comentar agora uma outra efeméride, essa mais antiga, né? Há 150 anos, o Davi vai comentar isso para a gente, o russo Dmitry Mendeleev criou a tabela periódica. E isso foi um fato importantíssimo para a ciência, né, Davi? Com certeza, com certeza. O que ele fez era tentar organizar os elementos conhecidos na época, que eram mais ou menos 63. Ele primeiro tentou colocá-los em ordem de massa, né, desses elementos. E verificou que não havia uma correlação tão interessante quanto ele imagina que aconteceria. Posteriormente, os elementos foram organizados de acordo com a sua massa atômica, ou seja, com relação a prótons e nêutrons, né, que eles têm. Com isso, o pessoal verificou que realmente existiu uma correlação entre esses números e as propriedades dos elementos. E a gente está até vendo um vídeo ali, será que a gente consegue ouvir um pouquinho ele resume um pouco essa história desses 150 anos e explica basicamente o que é a tabela periódica. Vamos ouvir? A gente não vai conseguir ouvir agora, a gente já volta para
para mostrar esse vídeo, mas conta um pouco dessa história e de como isso foi um avanço para a época, porque já havia outras versões de tabela periódica, né? Quer dizer, versões de, vamos dizer, colocar os elementos, buscar correlações entre os diversos elementos, né? Porque com isso você poderia, em princípio, prever reações químicas e prever a formação de novos compostos, né? Agora sim a gente vai conseguir ver o vídeo, vamos ver. É o ano internacional da tabela periódica dos elementos químicos. É o ano que a Unesco escolheu para o mundo celebrar uma das conquistas mais importantes da ciência moderna. Mas por que 2019? Porque é quando se comemoram os 150 anos de publicação da primeira tabela de elementos químicos, de autoria do cientista russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, professor da Universidade de São Petersburgo. Outros cientistas publicaram tabelas semelhantes, mas o sistema proposto por Mendeleev em 1869 mostrou a periodicidade das propriedades físicas e químicas dos elementos em função da massa atômica deles. Além disso, fazia previsões incríveis sobre elementos ainda desconhecidos. Eu achei interessante a gente falar de tabela periódica dentro dessa lógica do Enem, porque aparentemente parece uma coisa que você tem que ficar no decoreba ali, mas não é isso que as questões têm suscitado, né? Eu acho que uma coisa importante é nós diferenciarmos, né, a decoreba de memorizar as coisas, né? Eu faço uma diferença entre esses dois, né? Você, por exemplo, uma poesia, você decora uma poesia. Mas de tanto você usar a tabela, por exemplo, buscando correlações, você acaba memorizando a tabela. Isso significa, quer dizer, o aluno não tem que sentar e dizer, eu só levanto daqui quando eu souber a ordem dos elementos e o que eles fazem, como é que é cada um deles, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que a decoreba tem que ser deixada de lado, né? Em prol da memorização do aluno. Agora, a tabela periódica ela foi importantíssima para o avanço ali da ciência, especialmente no século XX, e aí a gente esbarra numa outra questão. Eu vou até pular uma outra efeméride que a gente tinha botado aqui, que era da crise de Nova York, para falar do início da Segunda Guerra, que foi em 1939, e foi num momento em que as forças nazistas se apoiaram muito nesse tipo de conhecimento também, né? Com certeza, com certeza. A fissão nuclear, né, é vamos dizer assim, uma descoberta, né, bastante importante, que infelizmente foi utilizada de uma forma a prejudicar o homem, né? Obviamente nós temos na química, o mau uso da química é realmente o que nós tentamos combater hoje em dia, né? O mau uso. Basta ver a questão de agrotóxicos, né, que o pessoal chama de agrotóxicos, quando na realidade, né, se nós pararmos para pensar, se você não usa, né, você acaba tendo, vamos dizer assim, falta de alimento. Sem dúvida. Então é preciso você fazer um uso bastante controlado desses materiais. Mas isso na década de 30, esse tipo de reflexão era uma coisa meio complicada para aquele momento histórico, né, Daniel? Eu acho que a gente pode até voltar um pouco no século XIX. E lembrar que na época da tabela periódica é um momento que você tem a força das ciências exatas, né? E essas ciências exatas, inclusive, elas levaram a gente das ciências humanas, a gente teve muita inveja deles, né? Porque a química, a física, a matemática eram hegemônicas e a gente tentou se aproximar. Inclusive, a gente copiou o pessoal de biologia com um tal do darwinismo social. A ideia de que existem homens melhores que outros, né? A ideia de que existe um branco puro, uma raça pura, e que o negro e o asiático eles seriam inferiores. E é daí que o Hitler tira a ideia dele, né, do arianismo. O arianismo não surge do nada, né? O Hitler não simplesmente acordou um dia e falou, olha, vamos lançar o arianismo. Não, existia todo um respaldo científico por trás. Então, desde o final do século XIX, você tem esse darwinismo social que vai ser toda a estrutura, a base intelectual do arianismo, né, do Holocausto e de todas essas ideologias surgiram ali, fascismo, nazismo, e que a gente recentemente tem ouvido muito, né? As pessoas têm falado muito nesses termos recentemente.
né, você acredita, por exemplo, que alguma redação, o tema possa explorar alguma coisa nesse sentido? As ideologias, os vieses? Olha, se o tema vier para trabalhar com questões de diferença, de respeito à diferença, um tema, por exemplo, sobre bullying. Um tema sobre bullying é um tema sobre alguém que reage a uma diferença, né? Geralmente, o aluno que sofre bullying, ele é alguém que é rejeitado pelo grupo por uma diferença. Então, essas referências históricas, elas cabem. Tá? O Daniel falou muito bem ali sobre o século XIX. É impressionante como você tinha grandes intelectuais que acreditavam nesse tipo de corrente de pseudociência. Então, aqui no Brasil, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, isso está registrado nos livros. A gente tem ali o registro de como eles, de fato, acreditavam nisso e de como isso era passado como verdade. Então, citar essas percepções que se tinham erradas como uma verdade para justificar que alguns comportamentos que são tidos como corretos são, na verdade, comportamentos equivocados, é uma possibilidade. O aluno citar esses autores, o aluno citar o determinismo social para justificar ações incorretas hoje, para falar sobre temas, por exemplo, que despertem esse equívoco no que concerne ao outro. Falar, por exemplo, de xenofobia, falar, por exemplo, sobre questões de preconceito de modo geral, são totalmente possíveis. São grandes referências que podem ser usadas para conseguir trazer essa carga para a redação. Olha, já que a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, eu queria mostrar um exemplo de questão, do Enem de 2015. É uma questão que tinha ali como pano de fundo, cenário, a Segunda Guerra Mundial. A gente vai conseguir ver daqui a pouquinho aqui na tela, para a gente comentar. Mas eu já faço uma pergunta. Os temas da Segunda Guerra Mundial, eles têm sido recorrentes? Vocês observam isso? Cai com uma certa periodicidade, mas não tanto quanto a história do Brasil, né? Eu acho que muitas vezes os alunos ficam muito preocupados com temas de história mundial, como a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, mas história do Brasil tem um peso muito maior no Enem do que história mundial. Agora, Segunda Guerra Mundial é um tema clássico, né? Sempre cai uma questãozinha ou outra falando de Segunda Guerra Mundial. Começa daí, essa é uma questão muito legal, porque ela está dialogando a Segunda Guerra Mundial com o colonialismo, né? Então, você vai ler, como é que a gente faz? Pode ler. Posso ler? Então, a participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sobre a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra a forma de hegemonia ainda mais perigosa, né? Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram... Esse é um tema que eu quero só falar rapidinho, porque é muito interessante, né? A gente tem a participação de muitos africanos e muitos asiáticos na Segunda Guerra Mundial, até porque a guerra aconteceu na África, aconteceu na Ásia, é de fato uma guerra mundial e a gente às vezes perde essa noção. E sim, por exemplo, no Vietnã, o Ho Chi Minh, que é o líder do Partido Comunista do Vietnã, foi um dos grandes líderes da luta de libertação, da expulsão dos japoneses. Ali na África, a gente fala principalmente o norte da África, foi tomado pelos nazifascistas e muitos africanos participaram da luta ao lado das potências imperialistas, mas contra o que o autor chama de uma hegemonia pior, que é o nazifascismo. Por que ele fala de uma hegemonia pior? Né? E aí ele vai falar da questão do Holocausto, da questão, né, da forma como esses povos eram tratados como, né, descartáveis e tudo mais. E aí vamos para as alternativas. A primeira fala do comunismo. Vamos lembrar, né? O comunismo na Segunda Guerra Mundial luta ao lado das potências imperialistas, no caso França e Inglaterra. Então a gente não pode, tem que descartar. Capitalismo. Não é o capitalismo liberal ou o capitalismo intervencionista de França e Inglaterra que seria o pior inimigo. Fascismo, sim. Não é? Tanto, né, e aí muitos alunos têm um outro problema. Como assim fascismo? Tinha o nazismo? Pois bem, hoje em dia os historiadores acreditam que o nazismo é uma forma de fascismo. Tá? Então a gente trabalha os fascismos, sendo que o nazismo tem uma característica especial,
que é a questão da superioridade racial, que é, né, o arianismo. E mesmo porque o nazismo se apoiou muito, né? O Hitler se apoiou muito na experiência que o Mussolini estava desenvolvendo na Itália. Então, vamos lembrar que primeiro veio o Mussolini. Pois né? é. Primeiro o Mussolini, a marcha sobre Roma de 1922, o fascismo se consolida ao longo da década de 1920 e aí depois vem o Hitler. Isso, superado esse momento aí da Segunda Guerra, superado não, né? Jeito de falar, passada aí a Segunda Guerra Mundial, a gente entra no momento do século XX em que há uma reacomodação de forças, a gente entra no período da Guerra Fria, tem o elemento também da China. Só ressaltando, né? A letra é a letra C. A letra C, aliás, a resposta é a letra C ali, a resposta é a letra C, fascismo e adoção de a humanidade há muitos anos biológico. tendo que enfrentar o fascismo. Isso. E aí a gente chega então, por exemplo, uma outra efeméride, 70 anos da Revolução chinesa, comunista na China. E é bem interessante isso daqui. eu queria só fazer um parênteses, porque assim, nesse mesmo período o mundo já tem ideia do que é uma bomba nuclear, já tem ideia do que é você conviver com a energia nuclear. Agora eu pergunto para o Davi, existe um outro lado também da energia nuclear que é positivo, assim, trouxe avanços para a gente. Principalmente na área da medicina. Pois é. Principalmente na área da medicina, né? Existem muitas aplicações, né, de equipamentos baseados, né, justamente nessa. Você imagina, por exemplo, a radioterapia. Né? A radioterapia é importantíssimo hoje no tratamento de câncer. Né? Você tem bombas, né, as bombas de cobalto, né, por exemplo, né, todas elas baseadas, né, em reações, vamos dizer assim, nucleares. Né? E em prol, obviamente, da saúde humana. Né? Com certeza. Agora, fazer esse paralelo, por exemplo, numa redação, como é que isso pode ser construído? Quer dizer, você tem ali um elemento que geralmente as pessoas veem com reserva, energia nuclear, por motivos óbvios. Agora, esse tipo de reflexão, ela enriquece, por exemplo, uma argumentação? Enriquece. Se eles tiverem que trabalhar algum tema voltado para energia, é sempre bom ter o conhecimento, tá? Existe uma coisa no Enem que é a valorização do que eles chamam de interdisciplinaridade. Então, se é uma prova que vai medir a proficiência no ensino médio, você tem que trazer algum conhecimento. Trazer o conhecimento da área de ciências exatas é muito interessante. A gente usa muito as ciências humanas, mas as ciências exatas têm muita coisa para trazer. Ciências da natureza, né? Porque nem sei se a química fica ali no meio termo. Então, falar sobre os prós da energia nuclear e os contras num tema sobre energia limpa, sobre sustentabilidade no campo da energia, também é absolutamente benéfico. Tá? Seriam caminhos aí para você fazer uma... Caminho, sim. Lembrando que o tema pode trazer essa ideia de meio ambiente, de como o meio ambiente pode ser afetado. A gente tem exemplos no século XX enfim, lugares que foram absolutamente devastados pelo mau uso da energia nuclear, como aconteceu em Chernobyl, por exemplo. Chernobyl teve a série agora muito, muito bem feita sobre isso. Então, é possível citar como uso irresponsável num tema sobre energia pode gerar problemas e também como energias renováveis, energia solar, enfim, energia eólica podem ser absolutamente positivas. Então, é uma maneira de mostrar como a química, como a geografia podem ser utilizadas, sim, também na produção do texto dissertativo argumentativo. Seguindo a nossa... Brasil, claro, pode falar. No Brasil, nós também temos esse tipo de exemplo, né? O problema que aconteceu com o Césio, né, foi um problema extremamente importante. Até hoje nós ainda temos, né, consequências daquele uso do Césio, justamente por falta de esclarecimento da população. Né? O pessoal encontra jogado, né, no ambiente, né, uma massa cinza. As crianças, né, até brincaram com aquilo, né? Brilhante, e acha que aquilo é uma coisa interessante para você se pintar para o carnaval. Né? E quando vai ver é um material radioativo, né? E as pessoas expostas àquele material até hoje, né? Tem gente que tem problemas genéticos, né? Sem dúvida. Com as diversas gerações. Né? Foi realmente dramático esse episódio na história do país. Seguindo um pouco nessa linha que a gente falou ali da Revolução Comunista Chinesa, a gente também tem uma efeméride que é a Revolução Cubana. E aí eu queria fazer, na verdade, uma outra pergunta aqui que é em termos mais práticos. A gente sabe que existem mudanças de orientação no MEC, na maneira de encarar as coisas. É o tipo de assunto, por exemplo, que vocês acreditam que possa cair no Enem esse ano? Eu acho que ignorar certos episódios históricos não é o caminho.
mas acredito que eles possam ser tratados de formas diferentes. Eu acho que a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa não vão vir como eventos sociais, como revoluções sociais, mas como questões políticas, e acredito que vai cair algo mais, digamos assim, a gente chama factual, né? Vão ser questões mais factuais, podem vir a cair, mas sem aquela carga social, aquela carga ideológica que muitas vezes a gente vê caindo em determinadas provas. E aí, por exemplo, questões relacionadas à ciência teriam mais chance, porque a gente também tem uma efeméride aí que é 50 anos do Homem na Lua, que também é polêmico, né? Mas então, é bem legal a gente lembrar, porque a gente tocou aqui em Revolução Chinesa, a gente tocou em Revolução Cubana, em Chernobyl, né? E agora falando de Homem na Lua, na verdade você tem um grande tema que pode ser cobrado, que é a Guerra Fria. Né? A partir de 1947 você tem oposição entre Estados Unidos e União Soviética, nós temos uma bipolarização mundial. E essa bipolarização mundial leva a uma disputa por áreas de influência. E aí, em 1949, a gente tem a Revolução Chinesa. No vídeo ali mostrou a questão da Guerra do Vietnã. Então, são temas que estão ligados. E a chegada do Homem à Lua é muito interessante, porque é a questão da propaganda, né? A propaganda estadunidense e soviéticos. É bom lembrar que a União Soviética chegou na frente no espaço, né? Então, você tem o primeiro satélite, que é soviético, o primeiro ser vivo no espaço, a Laika, soviética, e o primeiro homem, né, no espaço é o Yuri Gagarin. Né? E uma provocação aqui para o Thiago, quando a gente fala em Guerra Fria, a gente está falando de uma guerra de narrativas também, né? Exatamente, exatamente. É muito boa essa questão da propaganda, do uso do fato como um elemento de convencimento. Essa questão que o Daniel falou da área de influência. Então, eu estou me lembrando aqui do filme The Post, que fala sobre a guerra do Vietnã, os Estados Unidos sabendo que não iam conseguir ficar na guerra e aí mantendo a guerra durante um tempo para manter a propaganda. Quer dizer, às vezes apostando em vidas para se manter a propaganda. Então, é um tipo de ação que é muito maléfica. E isso tem que ser lembrado, isso tem que ser citado, porque a Guerra Fria ela teve muitos desses episódios. Eu queria responder essa questão também do Enem, da mudança da prova. Eu acredito que, assim, como o Daniel falou, algumas questões, alguns temas, eles não devem aparecer. A gente deve ter, por exemplo, um tema na redação que não vai ser polêmico, um tema que a gente diz chapa branca, sem grandes envolvimentos com minorias sociais. E nas questões de língua portuguesa, a gente também acredita que não devem aparecer as questões que são ditas ideológicas, como a fala do ministro falou, que são questões ideológicas que não devem aparecer. Então, questões também que falam ali sobre... linguagem de minoria, linguagem de minoria, alguns grupos que poderiam ser representados nessas questões, isso não deve aparecer. Então, o aluno tem que se preparar. O aluno não deve ficar preocupado com grandes mudanças, porque o banco de questões é o mesmo. Então, tem muita gente preocupada com isso. Acho que vale a pena a gente dizer aqui, não são grandes as mudanças, as questões não podem mudar, o banco é o mesmo, tá? Você pode fazer uma mudança ou outra pontual, cirúrgica para não gerar, para não levantar alguma discussão, tá? Então, acho que vale tranquilizar o aluno de que a prova ela mantém o rosto de 2018 e de 2017. Tranquilizar se possível, né? Porque a gente tranquilizar sabe que o pessoal se possível. Não fica tranquilo nem de brincadeira. Exatamente. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Se essas questões vão cair na prova, a gente não faz a menor ideia, mas se cair, a gente espera ter ajudado aí no estudo, na preparação. Muito obrigado pela participação de todos aqui no Conexão, espero que vocês tenham gostado também. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.